Hey guys, what's up and welcome. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora com a nossa aula 1.2 de Review and Exercise, de revisão e exercícios. Não vamos perder tempo para a tela. Olha aí, aula 1.2 com a teacher Patrícia Recher, It's a Pleasure, e o intérprete Samuel. Prazer, Samuel. Olha aí, nós temos na nossa aula 1.2 a revisão da aula que levava o título de How Can I Read the World? Como eu posso ler o mundo? Afinal de contas, foi sobre o quê? A gente viu sobre os textual genres, os gêneros textuais, os tipos de textos que costumam cair. Eu não sei se todos, mas tem alguns ali que costumam cair na prova do Enem, certo? Então é interessante que você consiga identificar esse texto antes de fazer todas as outras questões de interpretação. Nós vamos dar outras dicas aqui de interpretação na aula 2.1 de estratégias de leitura. Temos também outras aulas com essa questão de estratégias de leitura. Porém, antes de você fazer qualquer movimento no seu texto, porque o primeiro que você faz, antes de ler o texto, você lê as alternativas, o enunciado alternativa, porque elas estão em português. Você já sabe, já vai atrás para saber o que ele quer de você daquele texto. Porém, antes é interessante que você entenda qual é o tipo de texto que você está lidando. Dá uma passada de olho lá no seu texto, você fala, opa, isso aqui é um flyer, isso aqui é um article. Então, já sei quais são as informações padrões que eu vou encontrar naquele texto, né? Então, às vezes, só mesmo olhando para o layout, para a imagem do texto, você consegue imaginar qual é o tipo de texto que você está lidando. E nós vimos o quê? Sobre o flyer, certo? Que é o folheto, o famoso folheto, a palavra flyer é muito utilizada aqui no Brasil, né? O estrangeirismo. E ele é o quê? O que ele diz? O flyer is to get noticed and read. É um tipo de texto que ele é para ser notado de uma forma rápida, certo? E ele é para ser lido. Por que de uma forma rápida? Porque geralmente o flyer fala sobre uma promoção especial, uma abertura de um evento, algo que não vai ter uma duração muito longa, não é uma informação que você vai levar para a vida, certo? Então ele tem que ser notado e lido, ok? Right away, bem rápido. Infographic. Temos aí o infográfico, que é aquele gênero textual que pode trabalhar com gráficos, info de informação, graphic de gráficos, e ele combina o quê? Combine text and visual information. Ele combina texto e informação visual, certo? E ele faz também o quê? Ele faz com que uma informação bem complicada seja fácil para você ler, para você compreender. Quanto menos palavras, mais fácil para você digerir aquela informação. Nós temos o article, como eu falei para vocês, é um estilo de texto que costuma cair muito na prova da Uni, olha, no Enem, a teacher ainda está lá no passado, porque na minha época não era Enem, né, era vestibular mesmo. Então nós temos aí o article, o artigo, que ele fala o quê? Text about current or recent news. É um texto sobre eventos, notícias recentes ou atuais, current. Items of a general interest. Então, são itens de interesse geral. Um artigo sobre palavras cognatas em inglês. Pronto, um artigo sobre palavras cognatas em inglês. É sobre o seu interesse. Você iria lá você iria lá no texto e leria esse texto com certeza. E você, nesse texto, encontraria o quê? Por ser um artigo, como eu disse para vocês, tem a questão de você encontrar mais palavras cognatas, que são aquelas palavras parecidas com português, porque recebem a mesma raiz. E aí fica mais fácil de traduzir, porém, no meio delas existem as falsas, né? Os false friends, os amigos falsos, os falsos cognatos, que parecem, mas não são. Também tem que tomar cuidado com eles. Vamos mais aí, ó. Esqueci de colocar aqui primeiro, textual genres, mas tudo bem. Nós temos aí forum post, é outro tipo de gênero textual que isso aí você encontra na internet, porque it is an online discussion site, é um site de discussão online. Existe uma pessoa onde ela vai, como posso dizer,
comandar esse lugar, né, esse site, e ele vai aceitar, ela vai aceitar, enfim, as mensagens ou não, porque é um lugar de discussão, de uma gama de informações muito importantes sobre vários assuntos, e são assuntos interessantes. Interview, entrevista. Entrevista é o quê? É uma conversation with questions and answers. Ponto final. É uma conversação com perguntas e respostas, não tem discussão aqui, né? Então é um entrevistador e um entrevistado, o entrevistador fazendo perguntas, o entrevistado respondendo coisas simples. Biographical profile, a questão da biografia é o quê? É um text about events occurring in the life of a person. Então, é um texto que fala sobre eventos que ocorreram na vida de uma pessoa. Essa pessoa pode estar viva, pode já ter partido, e existem várias informações que são faladas sobre a vida dessa pessoa, certo? Illustrated Story, que é a história ilustrada, alright? Que é o meu preferido, comic strip. Que diz aqui? Words may be introduced within or near each image. Então, as palavras podem ser introduzidas dentro ou perto de cada imagem. Or they may be dispensed. Ou elas podem ser dispensadas. Por quê? A Illustrated Story ela trabalha com a linguagem verbal e não verbal. Então, a não verbal, às vezes, não é sempre, claro, mas tem vezes que você consegue interpretar apenas olhando para o semblante da personagem no comic strip, né, Illustrated Story, né, na história ilustrada. Às vezes ele pergunta, a pergunta da interpretação de texto é como a fulaninha, a Mafalda se sentiu ao ouvir tal fala de alguém, uma pergunta bem besta. Aí você vê no último quadrinho, por exemplo, você vê que ela está com uma cara triste, você imagina que pode ser tristeza. Tem lá na questão das A, B, C, D, me faltou a palavra aqui, mas tudo bem, que ela está triste. Então você só ao ver o rosto, o semblante da Mafalda, você consegue imaginar que ela está triste, não lendo nenhuma palavra. Mafalda, nós vamos ver daqui a pouco, inclusive, é uma personagem muito importante. Ela, não sei se vocês conhecem, mas tem muito nas aulas de inglês, de português, enfim. É uma garotinha bem esperta, bem legal, certo? Então, essa é a Illustrated Story. Temos mais? Não, agora é o momento da nossa atividade de sala, o momento que vocês vão colocar em prática tudo que vocês viram. Tá fácil, uma atividade bem simples, porque o assunto é simples mesmo, é só a título de curiosidade, não tem muito o que perguntar para vocês, ok? Espero que vocês tenham aprendido nessa revisão mais um pouquinho e vamos voltar daqui a pouco. See ya! We're back, estamos de volta e agora vamos resolver as nossas questões. Let's go? Atividade de sala, Teacher Patrícia Richer, again, de novo, e nós temos aí um texto. Ai, teacher, olha o tamanho desse texto, é enorme, nem é tanto. Mas antes de você freak out, né, se desesperar e ler esse texto, lembra, o que você tem que fazer? Olhou o texto aqui, você imagina, tá, aqui é um texto, não é uma illustrated story, não é um flyer. Eu ainda não entendi do que se trata aqui, eu sei que não é nenhum desses. Será que é um article? Será que é uma interview? Também não parece ser uma interview. Vamos entender mais, eu olhei para o texto aqui, certo. Não vou tentar traduzir agora, você não faça isso. Não, a primeira coisa que você faz, depois que você tentou identificar que tipo de texto é olhar na questão, porque a questão, olha que bacana, está em português, que legal. Está em português, tanto como as alternativas. Naquela hora eu falei A, B, C, D, porque eu esqueci a palavra alternativa, tá? Difícil, teacher. Vamos lá, letra A. Quino é o apelido de Joaquim Salvador Lavado. Mas antes, vamos ler aqui, questão 1, já fui demais. São informações obtidas no texto, exceto... Aí eu penso, gente, são informações obtidas no texto. Essas informações estão no texto, menos, exceto. Exceto é porque uma aqui, dessas 5, não está no texto. Então, eu leio aqui.
Quino é o apelido de Joaquim Salvador Lavado. Eu tenho que ver se isso está lá no texto. Quino morreu em 17 de junho de 1932. Fácil, é uma data. Eu vou lá e vejo essa data aqui. Se tiver essa data aqui, eu imagino que pode ser a morte dele, mas eu tenho que prestar atenção para ver o que vem antes da data. Se vem a palavra morte, enfim. Isso, para quem não sabe, vai aprender hoje. Quino casou-se com Alicia Colombo em 1960. Tem um nome aqui para facilitar, fácil de procurar no texto. 1960, uma data também fácil de procurar no texto. Viajaram em lua de mel para o Rio de Janeiro. Fácil de procurar no texto porque tem aqui Rio de Janeiro. É só ir lá onde tem Rio de Janeiro e ver se realmente viajaram ou não para a lua de mel, para o Rio de Janeiro. Mafalda, como eu falei para vocês sobre ela, naquele exemplo ficou bem doidinho, mas enfim, a Mafalda, ela saiu da Argentina para o mundo em 1964. Então eu vou atrás dessas informações lá no texto. Tá bem fácil aqui nessa questão, porque eu vejo que tem datas, tem números, tem nomes próprios, cidade, estado, pessoas. Eu vou lá no texto e vou atrás das informações. Será que vai ser fácil? Olha aí, vamos lá. Será que eu vou precisar ler tudo isso? Você se pergunta, né? Então vamos passando aqui o dedinho, vamos lá. Quino, ou Joaquim Salvador Lavado. Tá, beleza. Eu entendi aqui que é um nickname dele, né? Que é o nome... Gente, é terrível quando a pessoa sabe. Nickname, apelido, é o apelido. Olha aí. Was born on 17th July 1932. Opa, eu vi isso aí lá no texto. 17 de julho de 1932. Aí eu vi aqui, was born on. Será que born é morreu ou é nasceu? Vamos lá. Quino morreu em 17 de junho de 1932. De julho. Quino morreu. Aí eu volto pro texto. Born, para quem não sabe, não é morrer. Born é nascer. Ele nasceu. E para quem conhece o Quino, quem tivesse esse conhecimento de mundo, saberia que ele não morreu em 1932. 1932 está muito cedo ainda. Ele viveu, inclusive, por muito tempo, morreu recentemente, nos deixou recentemente, modo de dizer, acho que foi em 2019, eu não lembro, mas foi recente que ele nos deixou, salvo me engano. Então, a informação que não está correta é justamente essa aqui. Não está lá no texto. O que diz é que ele nasceu em 17 de julho. Eu preciso ler o resto do texto? Não preciso, porque o resto está correto. Esse tipo de atividade é legal, porque você sabe que tudo está correto, exceto um. Exceto um, e aí você vai lá e vai atrás, e foi bem fácil, perceberam? Ótimo, então vamos lá. Temos a segunda aqui, que se trata justamente da Mafalda. Lá no texto, eu não li ele tudo, mas o Quino Salvador, ele é o dono da Mafalda. Foi ele quem criou essa garotinha aqui de cabelo preto. Essa mocinha aqui é amiga dela, esqueci o nome dela por enquanto. Vai aparecer aqui em algum lugar. Antes, já vi aqui, ó, vi o texto, eu sei que é uma illustrated story. É uma história ilustrada, porque tem imagem... não verbal e imagem verbal, e também tem todo o layout de ser uma comic strip. Então, o que eu vou fazer? Vou lá para onde ele está pedindo atividade. Vou ler a alternativa. O gênero comic strip valoriza mais a ilustração que o texto escrito. Mais a ilustração que o texto escrito, porém nem sempre, tá? Às vezes a ilustração é uma mera ilustração, e o texto ali tem mais importância, como eu falei para vocês na aula. Assinale a alternativa que melhor expressa o efeito de humor contido na tirinha. Alright? Então nós temos aí um humor nessa tirinha, como eu comentei com vocês. O comic strip, illustrated story, ela tem a intenção de ser engraçada na grande maioria das vezes. Alright? Então aqui ela já diz, tem o efeito de humor. Eu preciso procurar a alternativa correta. Então vamos primeiro ler as alternativas e depois ver o texto. O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor. Susanita é amiga da Mafalda, certo? Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita, mas não demonstra pelas feições nos quadrinhos. Eu já olho essa alternativa aqui e já fico aqui. Como é que ela não demonstra pelas feições?
Porque aqui mesmo diz, ó, sinal alternativa que melhor expressa o efeito de humor contido na tirinha. O efeito de humor pode também estar na feição da personagem. Então, a saber, eu já fico meio assim, porque numa história ilustrada, as feições das personagens são muito importantes. E mesmo que não ajude a responder a questão, tem que ter algum tipo como eu posso dizer, de semblante, um semblante triste, um semblante feliz, alguma coisa assim que indique o humor não naquele quadrinho. Então, nessa saber, eu já fico assim para trás, já falo, acho que não é saber. O entendimento da tirinha se dá pelo efeito de humor na linguagem não verbal, porque o humor também pode ser na linguagem verbal, obviamente uma palavra engraçada, uma frase engraçada, mas aqui não verbal, ou seja, na feição da personagem, no semblante da personagem, através da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. Aí eu já vou lá no último quadrinho daqui a pouco e já vou ver, porque se realmente condiz com essa C, se realmente tem alguma imagem ali que mostra essa expressão. Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas, letra D. Letra E, Mafalda, no último quadrinho, defende o uso de uma tecnologia que reforça os padrões tradicionais. Aqui é interessante porque quando você conhece a personagem, que no caso aqui é a Mafalda, você sabe muito bem que essa letra E não faz o menor sentido. Eu já tenho esse conhecimento de mundo sobre a Mafalda, já conheci ela antes, já vi várias tirinhas dela, e eu sei que a Mafalda não tem nada a ver com coisa tradicional. Nada a ver. Ela é revolucionária, ela é feminista, ela é uma garotinha cheia de questões, perguntas, e ela é uma garotinha fora do comum. Eu não sei qual a idade dela aqui na tirinha, mas ela é bem diferente, bem inteligente, estudada, enfim. Não estou dizendo que os outros não são, mas ela é bem politizada. Vamos lá. First, aí a Susanita fala, vamos começar aqui a leitura. Vou só apagar aqui para ficar melhor. Leitura, vou pegar o vermelho, ó. A Susanita fala aqui, first, I'm going to marry well, right? Vou ler de novo porque ficou errado por causa da vírgula. First, I'm going to marry well, right? And then, I'm going to have babies. O que ela fala aqui? Ela fala o seguinte, primeiro eu vou me casar, certo? E depois eu vou ter bebês. Aí ela continua. And then I will buy a big... Opa! Só um minutinho. And then I will buy a big house and a really pretty car, and then jewelry, and then I will have grandkids. Então aqui ela está fazendo o quê? O planejamento da vida dela. Ela está planejando aqui o quê? Que ela vai comprar um carro uma casa bem grande, e depois um carro bem bonito, e depois joias, e depois ela vai ter grandkids, que são os netos. Já está pensando nos netos dela, ou seja, já teve filho, vai ter neto. Ela está fazendo o planejamento da vida dela. Aí ela diz, and this will be my life, isso vai ser minha vida, like it, como isso. Aí a Mafalda fala, yes, the one problem, sim, mas o único problema, aí ela completa aqui, is that it's not a life, it's a list, que não é uma vida, é uma lista. Aí a Mafalda continua, it's great to have babies, Susanita, but the time are changing. Ela diz, é ótimo ter bebês, Susanita, mas os tempos mudaram. Besides, being a mother today, a woman should contribute to progress and do important things. Como eu falei, a Mafalda é toda politizada. Então ela fala, além disso, ser uma mulher hoje em dia, uma mulher deveria contribuir com o progresso e fazer coisas importantes. Aí a Susanita fala, you're right, você está certa. Aí ela continua aqui, so starting tomorrow, I will learn to play bridge. Então, começando amanhã, eu vou aprender a jogar bridge, que é um joguinho, eu não lembro como joga, mas é um joguinho. Olha a expressão da Mafalda aqui, incrédula, a boca dela até sumiu. Aí logo em seguida, a Susanita fala, what's the matter? Important ladies play bridge, don't they? Então ela fala, qual o problema? Garotas importantes também jogam bridge, não jogam? Aí olha a expressão da Mafalda aqui e o que ela diz.
My Lord, ou seja, meu Senhor, e vai embora deixando a Suzanita, ou seja, ela está incrédula com o que a Suzanita falou, alright? Então aqui a resposta, como eu falei para vocês naquela hora, só poderia ser, obviamente, a C, o entendimento da tirinha se dá pelo efeito de humor na linguagem não verbal através da expressão exibida por Mafalda no último quadrinho. Questão 3. Todas as alternativas correspondem às características do gênero textual, biographical profile, exceto, lembra que a gente viu lá que fala sobre coisas da vida da pessoa que está sendo mostrada? Então, todas as características da vida da pessoa, date of birth, date of death, married, occupations, a única aqui que não faz sentido é incluir gráficos na biografia de alguém. Então, obviamente, a questão número D, resposta correta. A última, 4. This kind of textual genre usually has a relatively short lifespan, such as being used to announce a one-time event like a grand opening or a special promotion. Você talvez não queira ler todas essas 4 linhas aqui de texto, mas você lembra que você viu isso na nossa aula 1.1. Aí você fala, caramba, eu vi isso aqui, special promotion, promoção especial. Então, o tipo de texto que pode ser esse, só pode ser, obviamente, o flyer, que ele trabalha com o quê? Com promoções especiais, grandes aberturas, enfim. That's it. Essas são as nossas referências. Oops. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Eu acho que estou falando um pouco alto. Pera lá. Eu vejo vocês na próxima aula. See you then. Bye, bye.